Então, hoje vamos falar sobre vida em harmonia, como cultivar bons hábitos. O Evangelho de Jesus nos ensina a cuidar do corpo e do espírito, em harmonia com ambos. A harmonia interior, ela vai da gente compreender o que a gente vai cuidar naquele momento. A gente precisa ter a intenção de cultivar bons hábitos. Do ponto de vista da psicologia, a gente também compreende a harmonia interior, o bem-estar, como 4 dimensões. Quais são elas? A dimensão espiritual, a dimensão mental, a dimensão emocional e a dimensão do corpo físico. Ambas estão correlacionadas. Esse pensamento, que compreende já o pensamento espírita, nos ajuda a perceber aonde a gente pode cultivar nossos bons hábitos. Tanto pode ser num dos níveis quanto no dos outros, depende do momento em que a gente está vivendo. O ideal é a gente perceber a inter-relação que existe entre espírito, a mente, que é o pensamento, as nossas emoções e o nosso corpo físico. Quando a gente se propõe a criar bons hábitos, a gente deve observar essas 4 dimensões. O que nós estamos fazendo de bons hábitos no nosso nível espiritual. No campo de vista espírita, a gente tem a orientação de leitura de evangelho, de você fazer prece, fazer oração, o evangelho no lar. São alguns bons hábitos relacionados à nossa vida espiritual. Mas não é só isso, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Então, também temos a nossa vida mental. O que nós estamos pensando? Quais são os níveis do nosso pensamento? Depois, as nossas emoções, elas estão intimamente entrelaçadas com o nosso ponto de vista mental. Ou seja, nossos pensamentos desencadeiam, na maioria das vezes, as nossas emoções. Então, aquilo que nós estamos sentindo diz daquilo que nós estamos pensando. E a gente pode perceber, o que eu estou sentindo nesse momento. Porque às vezes é mais fácil a gente perceber o que a gente sente do que aquilo que a gente pensa. E o nosso corpo físico é um reflexo de tudo isso. É uma somatória de tudo. Então a gente diz que quando o corpo físico ele adoece, é porque a gente não está cultivando bons hábitos nas outras esferas, no nível espiritual, no nível mental e no nível emocional. E agora a gente se pergunta, por que nós iríamos cultivar bons hábitos? Porque a gente tem que ter motivos para fazer alguma coisa. Ou seja, fundamento. Eu tenho que saber o que eu vou fazer e por que eu vou fazer isso. São 2 perguntas que nos dão força, nos dão estímulo e motivação para fazer a mudança necessária na nossa vida. Mas por que nós vamos fazer uma mudança? Não é? Por que eu vou me propor em algum momento da minha vida a mudar aquilo que eu já faço? Por que eu quero ter bons hábitos? Porque muitas vezes, se a gente não se inclina para fazer o bem, e esse bem, quando a gente tem bons hábitos, são o bem para a gente mesmo, se a gente não faz isso, a gente naturalmente vai se acomodando e vai ficando aonde nós estamos. A gente não vai progredindo. A lei do progresso, ela nos convida ao autoaperfeiçoamento. Ele é importante como uma fase da nossa vida. A gente vai buscando cada vez mais acrescentar algo de bom na nossa vida. Dentro dessa perspectiva, a gente já sabe o que nós vamos fazer e por que nós vamos fazer. Mas existe uma outra pergunta: como nós vamos fazer essa transformação? Como nós vamos começar a fazer esse processo de incluir na nossa vida os bons hábitos? Esse pensamento do como, às vezes, paralisa algumas pessoas. Quem nunca parou porque não sabe como vai fazer? Quando a gente não sabe o meio, a gente fica parado, aguardando para saber qual é a direção. Como eu vou fazer? O que eu preciso para fazer essa transformação na minha vida?
tem alguns passos que a gente poderia conversar aqui. Quais são eles, né? Primeiro, a gente está disposto a fazer o quê? Aceitar a realidade. O que é aceitar a realidade? Aceitar a realidade é a gente perceber aquilo que está acontecendo na nossa vida no momento que nós estamos vivendo. Ou seja, não é aquilo que a gente gostaria de ser, porque isso é idealização, não faz parte da nossa realidade, mas é aquilo que realmente, verdadeiramente nós somos. Às vezes a gente tem que ter coragem para fazer isso, porque não é fácil. A gente reconhecer aquilo que a gente precisa mudar na gente, reconhecer as nossas imperfeições. E o Evangelho de Jesus diz que nós devemos buscar conhecer as nossas imperfeições e trabalhar, a palavra é trabalhar incessantemente nessa melhoria pessoal, para que amanhã nós sejamos melhores do que hoje. Então, é um convite do Evangelho de Jesus. Depois da aceitação da realidade, que já é um primeiro passo, nós vamos passar para um segundo, que é o autoconhecimento. A partir do momento que eu começo a observar a realidade, eu me vejo e eu me vendo, eu me dou conta. Eu me dou conta daquilo que eu preciso melhorar. Mas veja bem, nós muitas vezes queremos fazer aquilo que ainda não damos contas em detrimento daquilo que nós podemos fazer. Às vezes a gente quer uma mudança muito grande, às vezes a gente quer um bom hábito já perfeito, às vezes a gente quer incluir várias coisas ao mesmo tempo. E a gente sabe na prática que isso costuma trazer a inércia. Eu não consigo nem fazer tudo o que eu quero, eu também não faço nada, eu fico parado aonde eu estou. Então, uma sugestão é o quê? A gente começar passo a passo, escolher um ponto, algo que a gente dê conta de fazer. Daí, a partir dessa mudança, a gente vai ter outra, a gente vai poder depois acrescentando aos poucos. Então, o segundo passo seria o quê? Essa autopercepção, a gente olhar pra gente, a gente ser verdadeiro com a gente reconhecer aquilo que podemos mudar nesse momento. Depois disso, nós vamos ter que passar por um processo de quê? De esforço pessoal. Porque para a gente fazer o bem ele requer o esforço. Dentro da psicologia, a gente chama de desconforto construtivo. O que é isso? Isso é que a gente vai ter que passar por um nível de desconforto para nós chegarmos a um ganho, a algo que a gente quer alcançar. Porque a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, ou seja, daquilo que nós estamos habituados a fazer. E todo novo hábito, ele leva um tempo para ser incorporado. Não é no momento, hoje eu decido fazer uma coisa, amanhã eu já estou com toda a habilidade possível para fazer isso. Não, hoje eu faço uma coisa, eu tenho que continuar amanhã e depois de amanhã eu tenho que ter disciplina. Disciplina quer dizer compromisso. No Evangelho de Jesus nos convida a ter essa disciplina, nos convida a ter persistência, nos convida a estar insistindo todas as vezes que for necessário para a gente manter um bom hábito. E depois que a gente incorpora esse bom hábito, a gente tem que manter esse bom hábito, que seria o quarto passo aqui sugerido pela gente. Então, a mudança, ela tem que ser mantida. Não é só a gente mudar durante uma semana, um mês ou um ano, mas a gente ter um compromisso mais profundo, entendendo que a vida, ela é contínua, ela vai adiante. Se a gente não fizer isso agora, quando vai ser? Quando vamos fazer as mudanças necessárias na nossa vida? Pode ser que seja de pouco a pouco, passos pequenos, mas é importante que a gente tenha responsabilidade com a gente, que a gente desperte a vontade ativa de nos melhorarmos, de aproveitarmos a oportunidade que estamos tendo dentro desse processo reencarnatório, que sabemos que às vezes é uma oportunidade bendita,
porque estamos com pessoas que precisamos estar, estamos no contexto que precisamos estar, estamos dentro do melhor momento que a gente tem, é o agora, é o momento que nós estamos vivendo. Então, se eu não fizer isso, quando eu vou fazer? Essa é uma pergunta que a gente deve trazer dentro do nosso coração, trazendo harmonia com a nossa consciência. Porque toda vez que nós conseguimos estar em harmonia com a nossa consciência, fazendo aquilo que a gente sabe lá no fundo que é aquilo que nós precisamos fazer, a gente sente uma certa paz, uma paz relativa, aquela paz possível, uma harmonia que a gente traz para a nossa vivência, que representa uma certa tranquilidade. Quando a gente percebe que a gente devagarzinho está se alinhando àquilo que a gente acredita. E a gente passa a ser mais coerente, porque a coerência é uma coisa fundamental entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz. Porque às vezes fica uma grande distância entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz. Quando a gente começa a aproximar, a gente se sente melhor, a gente se sente mais inteiro, a gente se sente como se estivesse no caminho certo. Se existe um caminho certo, é aquele que a gente escolhe palmilhar a cada dia. Então, mas quais seriam esses bons hábitos? O Evangelho, ele é rico em nos dar exemplos desses bons hábitos, como fazer prece, como a gente praticar a caridade, como a gente ajudar o próximo, a gente perdoar. Aí teríamos bons hábitos em vários níveis da nossa vida. Pode ser na espiritual, pode ser na mental, pode ser na emocional ou na vida física. E a gente vai ter que perceber o que nós estamos precisando. Geralmente, é melhor que a gente se dê conta do que eu estou precisando nesse momento. Qual bom hábito está me fazendo falta? O que eu preciso incluir na minha vida? Tomando como parâmetro a moderação, porque ela dá o nosso parâmetro. O Evangelho ele tem tantas possibilidades que a gente pode escolher uma delas. O que eu posso incluir nesse momento em que a gente está vivendo? Eu posso fazer mais oração, eu posso fazer prece, eu posso auxiliar mesmo à distância um amigo, eu posso tentar aproveitar o momento e incluir bons hábitos na minha vida, no meu cotidiano, com alimentação, com atividade física, com boas leituras. Tem muitas coisas que nós podemos fazer. Nós precisamos ter a intenção de fazer e mais, colocar em prática aquilo que desejamos fazer. E quando a gente vai sendo pessoas melhores, buscando ser melhor, que é um projeto de longo prazo. Por quê? Porque a gente precisa ter sempre aquela percepção do aprendiz. O que é isso, né? O aprendiz é aquela pessoa que está aberta ao conhecimento, ela está aberta à mudança, ela está aberta ao novo, ela quer de verdade fazer uma transformação. Ela quer de verdade estar sempre se renovando. Então essa postura do aprendiz é uma coisa muito importante. Aquela coisa da gente estar disponível para aquele novo. E a gente se despir, como fala o nosso Evangelho, do homem velho. E aos poucos construir o homem novo. Então isso é muito importante. Após isso, a gente precisa ter o quê? A autotransformação, ela também é muito importante, porque é dentro desse processo de autotransformação que nós vamos buscar incluir os nossos novos hábitos. E a gente sabe que tem hábitos que só vão poder ser incorporados na nossa vida daqui a um tempo. A gente precisa amadurecer algumas coisas antes. E a gente respeitar esse tempo das coisas é muito importante. A gente saber que cada coisa tem um tempo. E cada novo hábito, ele encaixa melhor no momento da nossa vida. Isso também nos dá uma certa tranquilidade. A gente fica mais calmo, sabendo que cada coisa tem um tempo. Mas qual é o meu momento agora? Qual é o novo hábito que eu posso incluir agora na minha vida?
Também precisamos adquirir a tolerância. O que é a tolerância? Aprender a nos compreender do jeito que a gente pode ser, mas tentando melhorar a cada dia. Além disso, a gente deve incluir como um bom hábito na nossa vida a prática da caridade, aquele trabalho contínuo para a gente se sentir útil, para a gente estar contribuindo positivamente dentro da trajetória de vida, aonde há uma solidariedade, todos nos ajudando. Além da solidariedade, dessa tolerância, dessa caridade ativa, o amor ao próximo, a gente está praticando o amor. Muitas vezes se fala, mas a gente não tem o hábito de verdadeiramente estar colocando o amor em ação, estar realmente vivenciando aquele amor dentro das nossas relações cotidianas, dentro daquelas pessoas que a gente ama e também aprendendo a amar aquelas pessoas que a gente ainda não é capaz de amar. Então tem muitos hábitos que a gente pode incorporar na nossa vida, que cabem agora, nesse momento da nossa vida. Vai mesmo desse despertar, dessa vontade, dessa intenção e dessa compatibilidade do nosso momento com aquele hábito que a gente quer colocar na nossa vida. Além disso, quando a gente vai buscando melhorar, a gente também melhora as nossas relações, a gente melhora também em todos os níveis, a gente consegue trazer uma transformação para a sociedade também, para os nossos irmãos de caminhada, que precisam muitas vezes desse socorro, dessa mão amiga, desse sorriso fraterno, desse momento de oração em detrimento de uma pessoa que está precisando. Então tem muitas coisas, muitos bons hábitos que nós podemos fazer, e o Evangelho, ele nos convida a essa reforma. E em vários pontos do Evangelho nós podemos perceber que ele nos fala sobre esse aperfeiçoamento contínuo, sobre esse trabalho árduo que nós precisamos ter. Esse compromisso, essa responsabilidade para que no final possamos ter coragem de nos olharmos e dizermos que nós tentamos, de que nós investimos um pouco de tempo nessa trajetória da nosso investimento na nossa vida espiritual, no melhoramento do nosso espírito, no melhoramento da vida como um todo, porque aí Deus está tocando a nossa vida, porque Jesus está presente nos nossos atos, no nosso dia a dia, através da prática do Evangelho. Como é importante, como somos capazes de praticar o Evangelho. Um bom hábito que nós podemos incorporar no nosso dia a dia, e costuma ser um dos primeiros, é a oração, é a prece, é nós estarmos em comunicação direta com a espiritualidade amiga, com Deus e conosco mesmo. Essa reconexão costuma ser um dos primeiros bons hábitos que nós vamos inserir na nossa vida. Às vezes esse bom hábito já é inserido desde pequeno, quando a criança é bem pequenininha, já vai se ensinando a fazer a prece, vai se ensinando a ter essa conexão com Deus, e isso fica muito mais fácil na vida adulta. Esse hábito já está incorporado, ele às vezes só vai ser modificado. Vão ser feitas preces mais complexas, vai se aprender a fazer prece em momentos específicos, e a gente vai vendo como isso ajuda muito na nossa vida. A prece, ela também é uma terapia da nossa mente. Naquela esfera lá dos pensamentos que a gente falou, que é da vida mental, a gente pode começar a observar, porque a prece diz daquilo que estamos sentindo, daquilo que nós estamos precisando, daquilo que queremos agradecer. Então, ela tem tanta profundidade e ela nos ajuda muito. Ela é um ótimo meio da gente começar a ter e melhorar esse hábito na nossa vida. Tem muita gente que às vezes diz, mas eu já faço prece. É verdade, mas às vezes a gente precisa ter essa alegria da prece. Esse momento, a gente esperar, poxa, agora tá minha hora de fazer a prece,
é hora de eu estar em contato com Deus, é hora de eu agradecer, é hora de eu parar um pouco do meu dia, dar uma pausa. Então é uma terapia para a nossa mente também. Vamos pensar sobre isso? A prece como uma terapia da mente. Nós vamos nos ajudar todos os dias. Que Jesus nos abençoe e que nos dê forças para que possamos, aos poucos, criar bons hábitos na nossa vida. Que assim seja.